A maioria das pessoas atravessa um vale sem sequer notar. Estradas passam, rios correm, o tempo segue. Mas há lugares onde atravessar não significa chegar do outro lado. Em 1979, 7 homens entraram no Biúal, Vale do Paranapanema, no interior do Brasil, seguindo um caminho antigo, usado por trabalhadores, tropeiros e moradores locais. Era uma travessia simples, conhecida, feita inúmeras vezes antes. Eles carregavam ferramentas, mantimentos e a certeza de retorno. No entanto, depois daquele dia, nenhum deles voltou. Não houve pedido de socorro, não houve vestígios claros, não houve explicação oficial. Apenas um vazio que, décadas depois, ainda ressoa entre a mata, o rio e as histórias sussurradas por quem vive ali. O que aconteceu com os 7 homens que desapareceram no Vale do Paranapanema em 1979? Na manhã de 3 de agosto de 1979, o dia nasceu encoberto por uma neblina espessa que se espalhava sobre o vale como um lençol pesado. O Vale do Paranapanema, naquela época, era uma região marcada por fazendas extensas, trechos de mata fechada e caminhos de terra batida que serpenteavam entre rios, baixadas alagadiças e morros suaves. 7 homens se reuniram ainda antes do sol romper totalmente a névoa. Eram trabalhadores acostumados à vida rural, gente que conhecia o ritmo da terra, o comportamento do clima e os perigos comuns da região. Não eram aventureiros nem curiosos. Tinham um destino claro e um objetivo simples: atravessar o vale para chegar a uma propriedade do outro lado, onde um serviço temporário os aguardava. Entre eles estava Antônio Ferreira, 46 anos, conhecido como Tonho do Rio, homem respeitado, pai de 4 filhos, que já havia cruzado aquele vale dezenas de vezes ao longo da vida. Havia também Miguel Arantes, 28 anos, recém-casado, que levava no bolso uma foto amassada da esposa. João Batista, 39 anos, era o mais calado do grupo, conhecido por observar mais do que falar. Completavam o grupo Elias, Pedro, Sebastião e o jovem Carlos, de apenas 19 anos, em sua primeira viagem longa sem a família. Todos vestiam roupas simples, botas gastas e carregavam mochilas leves com comida para 2 dias, ferramentas básicas e cantis de água. O plano era direto. Seguiriam por uma trilha antiga que acompanhava parcialmente o rio Paranapanema. Atravessariam um trecho de mata mais fechada e, antes do pôr do sol, estariam na fazenda onde passariam a noite. O caminho era conhecido, embora evitado por alguns moradores mais antigos, que diziam que certas áreas do vale mudavam conforme o tempo, como se o próprio lugar tivesse vontade própria. Comentários assim eram tratados como superstição, histórias de gente velha. Nenhum dos 7 parecia preocupado. Riam, conversavam baixo e seguiam em ritmo constante, desaparecendo pouco a pouco na neblina. Foram vistos pela última vez por um morador da região chamado Seu Alcebíades, que trabalhava perto da estrada de terra. Ele contou mais tarde que achou estranho o silêncio do grupo. Não ouviu risadas, nem conversa alta, apenas passos e o som abafado das botas na terra úmida. Quando acenou, apenas 2 homens levantaram a mão em resposta. Minutos depois, a neblina engoliu tudo. Aquela foi a última confirmação visual dos 7 homens. O primeiro sinal de que algo estava errado veio na manhã seguinte. Na fazenda de destino, o capataz aguardou o grupo durante todo o dia 3 de agosto. Preparou o alojamento, separou ferramentas e manteve o portão aberto até a noite cair. Eles não chegaram. No início, ninguém se alarmou. Atravessar o vale podia atrasar, especialmente com neblina e terreno encharcado. Mas quando o dia 4 amanheceu e não havia qualquer notícia, o desconforto começou a se espalhar. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de ajuda, nenhum rastro óbvio. No terceiro dia, familiares começaram a procurar informações. Esposas, irmãos e pais se reuniram, refazendo mentalmente o trajeto, tentando lembrar de qualquer detalhe fora do comum. A polícia local foi acionada de forma discreta, sem alarde. A princípio, acreditava-se que os homens poderiam ter se perdido ou decidido retornar por outro caminho. Mas essa hipótese começou a ruir quando objetos começaram a ser encontrados.
À margem de um trecho do rio, um dos cantis foi localizado, apoiado cuidadosamente sobre uma pedra, ainda com água dentro. Mais adiante, uma mochila aberta, com comida intacta e uma muda de roupa dobrada. Não havia sinais de luta, nem de pressa. Os itens pareciam ter sido deixados ali de propósito. O mais inquietante era que os objetos não seguiam uma lógica de abandono progressivo. Eles surgiam isolados, distantes uns dos outros, como se o grupo tivesse se fragmentado sem deixar rastros de separação. As buscas se intensificaram nos dias seguintes. Policiais, moradores, cães farejadores e voluntários entraram no vale repetidas vezes. Trilhas eram seguidas até simplesmente desaparecerem. Pegadas surgiam na lama e terminavam abruptamente, sem continuação visível. Em certos pontos, o mato parecia intacto, como se ninguém tivesse passado por ali. Em outros, galhos quebrados indicavam movimento recente, mas sem direção clara. O rio foi vasculhado, suas margens examinadas metro a metro. Nada. Com o passar da semana, começaram os relatos estranhos. Um dos voluntários afirmou ter ouvido vozes vindo da mata durante a madrugada, sons que lembravam conversa baixa, mas que cessavam quando alguém se aproximava. Outro disse ter visto silhuetas humanas à distância, imóveis, observando, que desapareciam ao serem encaradas diretamente. Esses relatos foram registrados, mas tratados com cautela. O Vale do Paranapanema sempre teve fama de confundir sentidos, especialmente em dias de neblina e calor abafado. No 7º dia de buscas, a polícia encontrou algo que mudaria completamente o tom da investigação. Em uma clareira natural, distante do trajeto principal, havia marcas no chão. Não eram pegadas comuns. Eram círculos irregulares de terra comprimida, como se várias pessoas tivessem permanecido ali por muito tempo, andando em volta de um mesmo ponto. Não havia sinal de fogo, acampamento ou descanso. Apenas o solo marcado e, no centro, um silêncio absoluto. O local não constava em mapas antigos nem era conhecido pelos moradores mais experientes. A partir daquele momento, a pergunta deixou de ser onde eles estão e passou a ser o que aconteceu ali. O vale, que antes era apenas um obstáculo geográfico, começou a ser visto como algo mais. Um lugar que não apenas engolia pessoas, mas apagava seus caminhos, suas decisões e até a lógica comum. E o pior ainda estava por vir, porque nos dias seguintes novas descobertas surgiriam, desafiando qualquer explicação racional e transformando o desaparecimento dos 7 homens em um dos mistérios mais perturbadores já associados ao Vale do Paranapanema. O 8º dia de buscas começou com um clima diferente. Não era apenas cansaço, era uma sensação difusa de desconforto, como se o vale estivesse reagindo à presença constante de pessoas. Alguns voluntários se recusaram a continuar, alegando dores de cabeça, tontura e uma impressão persistente de estar sendo observado. Mesmo assim, a operação seguiu. Novos grupos avançaram para áreas que ainda não haviam sido exploradas, principalmente trechos onde a mata se fechava de forma quase impenetrável. Foi nesse dia que um dos policiais encontrou uma das botas de Antônio Ferreira. Estava limpa demais para ter sido arrastada pelo rio ou abandonada ao acaso. Posicionada em pé, encostada na raiz de uma árvore antiga, como se alguém tivesse parado ali, retirado o calçado com calma e simplesmente ido embora descalço. Nenhum outro item estava por perto. Nenhuma marca de sangue, nenhum sinal de acidente. Apenas a bota, solitária, silenciosa, deslocada da lógica. A notícia se espalhou rapidamente entre os familiares. A esposa de Antônio, Dona Lourdes, desabou ao reconhecer o calçado. Disse entre lágrimas que o marido jamais caminharia descalço naquele terreno. Ele tinha medo de cobra, medo de espinho. Ele nunca faria isso. A afirmação ecoou entre os outros parentes porque todos sabiam. Atravessar o Vale do Paranapanema sem botas era praticamente impensável. Nos dias seguintes, outros objetos surgiram. Um chapéu preso em um galho alto demais para ter sido colocado ali por acaso. Um facão cravado no chão, sem marcas de uso recente. Um pedaço de pano que pertencia à camisa de Miguel, rasgado de forma estranhamente precisa,
como se tivesse sido cortado, não rasgado pela vegetação. Cada achado parecia levantar mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, os relatos estranhos aumentavam. Um agricultor que morava próximo ao vale afirmou ter visto, ao amanhecer, 7 figuras caminhando em fila perto do rio. Disse que tentou se aproximar, mas percebeu que elas não projetavam sombra alguma. Quando piscou, não havia mais ninguém. Outro morador relatou ouvir, durante a noite, passos ritmados como se várias pessoas caminhassem juntas, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo trecho. Nenhum desses relatos pôde ser confirmado, mas nenhum pôde ser descartado completamente. A polícia começou a enfrentar pressão. O caso ganhou atenção regional. Jornais locais falavam em desaparecimento coletivo, algo raro até então. Autoridades foram enviadas de cidades maiores para acompanhar as buscas. Mesmo assim, não havia progresso real. Nenhum corpo, nenhum indício de crime convencional, nenhuma prova de que os 7 homens tivessem deixado o vale. No 12º dia, uma equipe decidiu refazer exatamente o caminho que os homens teriam seguido, passo a passo, respeitando horários, ritmo e paradas prováveis. O objetivo era entender em que ponto algo poderia ter dado errado. Ao chegar próximo ao local onde a neblina costuma se concentrar com mais intensidade, todos sentiram uma mudança brusca no ambiente. O som parecia abafado. O vento cessou. Até os insetos desapareceram. Um dos policiais descreveu a sensação como andar dentro de um quarto fechado, mesmo estando ao ar livre. Foi ali que os rádios começaram a falhar. As vozes ficavam distorcidas, cortadas, como se algo interferisse no sinal. Um dos homens jurou ouvir seu nome sendo chamado, vindo de dentro da mata, com uma voz que reconhecia, mas não conseguia identificar de quem. Quando tentou seguir o som, foi contido pelos colegas. Poucos minutos depois, o chamado cessou, como se nunca tivesse existido. A equipe recuou. Naquela noite, uma decisão difícil foi tomada. As buscas seriam gradualmente reduzidas. Oficialmente, o motivo era a falta de novos indícios. Extraoficialmente, muitos admitiam que o vale parecia resistir, como se cada tentativa de encontrar respostas fosse neutralizada por algo invisível, algo que reorganizava o espaço, apagava rastros e confundia a percepção. 2 semanas após o desaparecimento, o caso foi classificado como ocorrência sem solução imediata. Os 7 homens passaram a constar como desaparecidos. Nenhuma certidão de óbito pôde ser emitida. Nenhuma explicação definitiva foi apresentada às famílias. O Vale do Paranapanema voltou, aos poucos, à sua rotina silenciosa, mas algo havia mudado para sempre, porque a partir daquele ano, ninguém mais atravessava o vale da mesma forma, e muitos passaram a evitar atravessá-lo de qualquer forma. Os meses que se seguiram ao encerramento oficial das buscas foram marcados por um tipo diferente de inquietação. Sem corpos, sem respostas e sem despedidas, as famílias dos 7 homens ficaram presas a uma espera indefinida. Alguns mantinham a esperança de que eles pudessem surgir em outra cidade, sem memória ou por escolha própria. Outros, mais silenciosos, pareciam entender que algo no vale havia quebrado qualquer possibilidade de retorno. Com o tempo, histórias começaram a se acumular. Não vinham de jornais nem de autoridades, mas de conversas baixas feitas em varandas, cozinhas e bares da região. Um antigo pescador afirmou que, certo entardecer, viu 7 homens parados na outra margem do rio Paranapanema, imóveis, observando a água. Quando tentou atravessar para falar com eles, o rio pareceu se alongar, como se a distância tivesse aumentado sem explicação. Ele desistiu. Quando voltou a olhar, não havia mais ninguém. Outro relato veio de um caminhoneiro que, anos depois, jurou ter dado carona a um homem descalço, sujo de terra, que não falava quase nada. Disse apenas que precisava voltar para o outro lado. Quando o caminhão passou próximo ao vale, o homem pediu para descer. O motorista contou que, ao olhar pelo retrovisor, não viu ninguém caminhando pela estrada ou entrando na mata. Era como se o passageiro tivesse desaparecido no ar. Esses relatos nunca foram formalizados. Permaneceram como fragmentos de memória coletiva,
Histórias que ninguém sabia ao certo se eram invenção, exagero ou tentativas desesperadas de dar sentido ao que não tinha explicação. Ainda assim, todos tinham algo em comum: a sensação de que os 7 homens não haviam simplesmente morrido. Eles haviam ficado presos em algum lugar entre o caminho e o destino. Na década seguinte, uma mudança importante ocorreu na região. Projetos de barragens e alterações no curso do rio começaram a ser discutidos. Engenheiros, topógrafos e técnicos passaram a frequentar áreas antes pouco exploradas do vale. Durante uma dessas visitas, um grupo relatou algo estranho. Instrumentos de medição apresentavam leituras inconsistentes em determinados pontos. Distâncias não batiam. Coordenadas pareciam se deslocar levemente de um dia para o outro. Nada grave o suficiente para interromper o projeto, mas inquietante o bastante para ser comentado em relatórios internos. Um dos engenheiros, já aposentado, comentou anos depois que havia zonas mortas no vale. Locais onde bússolas giravam sem parar, relógios atrasavam ou adiantavam sem motivo e o silêncio era absoluto. Ele disse que sempre que passava por ali, sentia uma pressão no peito, como se o ar estivesse mais denso. Nunca associou oficialmente esses fenômenos ao desaparecimento dos 7 homens, mas a coincidência era impossível de ignorar. Enquanto isso, as famílias envelheciam. Alguns pais morreram sem respostas. Esposas seguiram a vida, mas nunca desfizeram completamente a espera. Fotografias permaneceram nos mesmos lugares. Objetos pessoais não foram doados. Era como se, ao se desfazer deles, estivessem admitindo algo que o Vale nunca confirmou: o fim. Em 1999, 20 anos após o desaparecimento, um pequeno grupo decidiu organizar uma travessia simbólica. Não para procurar os homens, mas para marcar o caminho, para provar que o vale ainda podia ser cruzado. A ideia partiu de moradores mais jovens, que cresceram ouvindo a história e queriam confrontar o medo herdado. Foram poucos. Levaram equipamentos modernos, rádios, mapas atualizados, entraram durante o dia e planejaram sair antes do anoitecer. Eles atravessaram boa parte do trajeto sem problemas. Mas ao se aproximarem da área onde os primeiros objetos haviam sido encontrados em 1979, algo mudou. Um deles relatou a sensação de estar andando em círculos, mesmo seguindo em linha reta. Outro teve a impressão clara de ouvir passos atrás de si sempre no mesmo ritmo. Quando pararam para conferir o mapa, perceberam que estavam mais próximos do ponto de partida do que do destino, apesar de horas de caminhada. Assustados, decidiram retornar. A travessia terminou sem incidentes graves, mas nenhum deles quis falar muito sobre o que sentiu. Apenas concordaram em uma coisa: o vale não era um lugar comum. Não se comportava como outros espaços. Ele parecia guardar algo. Não um segredo específico, mas uma ausência. Um vazio que se repetia década após década, sempre que alguém tentava atravessá-lo sem respeito ou atenção. Hoje, o desaparecimento dos 7 homens do Vale do Paranapanema em 1979 permanece sem explicação oficial. Não há registros finais, conclusões ou culpados. O que existe é um conjunto de vestígios desconexos, relatos incompletos e uma região que continua sendo evitada por quem a conhece bem. Talvez os homens tenham se perdido, talvez tenham sido vítimas de algo natural, ou talvez tenham encontrado algo que não deveria ser atravessado, porque há lugares onde o caminho não leva a lugar nenhum, e há travessias que não terminam do outro lado, mas permanecem suspensas no tempo, esperando que alguém ouse perguntar mais uma vez o que realmente aconteceu ali. O tempo continuou passando, mas o Vale do Paranapanema nunca voltou a ser apenas um vale. Para quem vivia ali, ele se transformou em uma presença constante, quase como um personagem silencioso da região. Crianças cresceram ouvindo advertências para não brincar perto da mata. Trabalhadores rurais passaram a evitar atalhos antigos. Alguns trajetos desapareceram dos mapas informais, riscados pela memória coletiva, mesmo que ainda existissem fisicamente. Na década de 2000, pesquisadores independentes começaram a se interessar pelo caso. Não eram policiais nem jornalistas tradicionais,
mas pessoas atraídas por desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos de fronteira. Um deles passou semanas entrevistando moradores antigos. O padrão que encontrou era curioso. Todos descreviam o vale como normal até certo ponto. Depois disso, as palavras mudavam. Pesado, confuso, errado, fora do lugar. Ninguém usava termos técnicos. Era sempre uma sensação. Um desses moradores, já muito idoso, contou algo que nunca havia relatado antes. Disse que, poucos dias depois do desaparecimento, viu 7 homens sentados à beira da estrada de terra, cobertos de barro seco, olhando fixamente para o chão. Pensou em se aproximar, mas algo o impediu. Não medo. Uma certeza estranha de que não deveria falar com eles. Quando desviou o olhar por um instante, os homens não estavam mais lá. O idoso afirmou com convicção que eram os mesmos que haviam desaparecido. Mas não eram mais, completou. Relatos como esse nunca chegaram aos arquivos oficiais, permaneceram à margem, como tudo relacionado ao caso. Não havia provas, não havia registros, apenas testemunhos isolados que, juntos, formavam um mosaico inquietante. Quanto mais se falava sobre o vale, mais ele parecia escapar de qualquer definição clara. Não era assombrado no sentido clássico. Não havia monstros, ruínas ou lendas antigas bem estruturadas. Havia apenas a repetição da perda. Alguns estudiosos levantaram hipóteses geográficas. O vale possui áreas de solo instável, regiões alagadiças que mudam conforme a estação, bancos de neblina densos e persistentes. Outros falaram em fenômenos psicológicos, desorientação causada pelo ambiente, pelo silêncio e pela monotonia visual. Nenhuma dessas teorias, porém, explicava o abandono organizado dos objetos, as trilhas que terminavam sem continuação ou os relatos de vozes e figuras. O que mais intrigava era a ausência de caos. Não havia sinais de desespero. Se os 7 homens tivessem se perdido, esperado-se-ia marcas de correria, tentativas erráticas de retorno, objetos descartados ao acaso. Mas tudo indicava o oposto. Cada item encontrado parecia colocado com intenção, como se em algum momento o grupo tivesse parado de tentar sair. Em 2010, durante uma estiagem severa, o nível do rio baixou drasticamente. Trechos antes submersos ficaram expostos pela primeira vez em décadas. Alguns moradores acreditaram que, finalmente, algo seria encontrado. Ferramentas, ossos, qualquer vestígio definitivo. Mas o que surgiu foi apenas mais silêncio. O fundo do rio revelou pedras lisas, troncos antigos e marcas naturais. Nada que pudesse ser ligado aos homens. Curiosamente, durante esse período aumentaram os relatos de sonhos estranhos na região. Pessoas que nunca haviam se interessado pelo caso passaram a sonhar com travessias intermináveis, caminhos que se dobravam sobre si mesmos, vozes chamando de dentro da neblina. Psicólogos locais atribuíram isso ao efeito da narrativa coletiva, ao peso cultural do mistério. Ainda assim, muitos achavam estranho que sonhos tão semelhantes surgissem em pessoas tão diferentes. Hoje, mais de 4 décadas depois, o desaparecimento dos 7 homens continua sendo contado quase da mesma forma que no início. Não como uma história de terror explícito, mas como um aviso. O Vale do Paranapanema é atravessável, dizem alguns. Outros discordam. Afirmam que ele permite a passagem, mas não garante o retorno. Talvez os 7 homens tenham sido apenas vítimas de uma sucessão improvável de eventos naturais. Talvez tenham encontrado um desvio, um erro de percurso que os levou a um destino desconhecido. Ou talvez tenham cruzado um limite invisível, algo que não aparece em mapas, não deixa vestígios físicos e não oferece respostas. O que permanece é a pergunta. Não apenas sobre o que aconteceu com eles, mas sobre quantos outros caminhos existem que parecem comuns até o momento em que deixam de ser. Porque, às vezes, o verdadeiro mistério não é o desaparecimento em si, mas o fato de que alguns lugares continuam ali, intactos, mesmo depois de tudo o que levaram embora. Com o passar dos anos, o caso deixou de ser apenas um desaparecimento e passou a ocupar um espaço estranho na memória regional.
Não era lembrado em datas específicas, nem marcado por homenagens oficiais. Ele surgia de forma espontânea, quase sempre quando alguém cogitava atravessar o vale por caminhos antigos. Bastava mencionar o trajeto, e alguém inevitavelmente respondia: "Foi por ali que aqueles 7 sumiram." E o assunto se encerrava, como se falar demais pudesse despertar algo adormecido. Alguns moradores afirmam que o vale não é perigoso o tempo todo. Ele escolhe momentos. Há dias em que tudo parece comum. O vento sopra, o rio corre, os pássaros cantam. Em outros, o ar fica pesado, o som some e a sensação de direção se perde. Ninguém soube explicar por quê. Apenas aprenderam a reconhecer os sinais e evitar o local quando eles surgem. Um ex-policial que participou das buscas em 1979 deu um depoimento anos depois, já fora do serviço. Disse que nunca conseguiu esquecer a sensação de estar procurando pessoas que, de algum modo, já não estavam mais ali, mesmo nos primeiros dias, como se o desaparecimento tivesse ocorrido de forma instantânea e completa. Não era como buscar alguém perdido, afirmou. Era como buscar algo que nunca mais faria parte daquele lugar. Ele também contou que, durante uma das varreduras, teve a clara impressão de ver um grupo de homens caminhando à frente da equipe, sempre a uma distância fixa. Quando aceleravam, as figuras mantinham a mesma distância. Quando paravam, elas também paravam. Nenhum dos outros policiais admitiu ter visto o mesmo, mas ninguém riu quando ele contou. O vale já havia ensinado a todos que nem tudo precisava ser compartilhado em voz alta. Há quem diga que os 7 homens atravessaram algo que não deveria ser atravessado. Não um rio, não uma mata, mas um ponto. Um limite invisível onde o espaço deixa de funcionar como deveria. Onde o antes e o depois se confundem. Onde sair não significa chegar. Essa ideia nunca foi aceita oficialmente, mas também nunca foi totalmente descartada por quem conhece a região. O que torna o mistério ainda mais perturbador é a normalidade que o cerca. Não houve explosões, crimes evidentes ou tragédias visíveis. 7 homens simplesmente entraram em um vale e deixaram de existir dentro da lógica comum. O mundo seguiu. O vale permaneceu. As famílias ficaram com a ausência. Hoje, quem passa pelas estradas próximas dificilmente percebe algo diferente. Não há placas, não há avisos. O Paranapanema continua correndo, indiferente. Mas aqueles que conhecem a história dizem que, se você parar em silêncio absoluto, em certos pontos, é possível ouvir passos que não pertencem a ninguém visível. Não são ameaçadores, são apenas constantes, como se alguém ainda estivesse caminhando. Talvez os 7 homens nunca tenham saído do vale. Talvez tenham se tornado parte dele, dissolvidos no tempo, na neblina e na memória. Ou talvez tenham seguido por um caminho que não retorna, um atalho que leva para lugar nenhum que possamos nomear. O fato é que, desde 1979, o Vale do Paranapanema carrega um peso invisível, um lembrete silencioso de que nem toda a travessia termina do outro lado. Algumas continuam acontecendo, eternamente, fora do nosso alcance, enquanto seguimos vivendo como se certos caminhos fossem apenas caminhos. Anos depois, quando quase ninguém mais falava abertamente sobre o caso fora da região, o Vale do Paranapanema continuava produzindo pequenas rupturas no cotidiano. Nada grandioso o suficiente para virar notícia, mas suficiente para manter o desconforto vivo. Trabalhadores relatavam atrasos inexplicáveis ao atravessar certos trechos, como se o tempo passasse mais devagar ali. Relógios marcavam horários diferentes ao entrar e ao sair do vale. Veículos apresentavam falhas elétricas breves e depois voltavam ao normal, como se nada tivesse acontecido. Um professor de geografia que visitou a região para um estudo acadêmico relatou algo que nunca incluiu em seu trabalho oficial. Ele contou que, ao caminhar sozinho por uma trilha próxima ao rio, teve a sensação clara de estar sendo acompanhado. Não por algo hostil, mas por presenças silenciosas. Disse que, por vários minutos, sentiu que precisava manter o passo, não parar, não olhar para os lados. Quando finalmente saiu da área, percebeu que estava suando frio,
mesmo com o clima ameno. Nunca mais voltou ao vale. Com o tempo, a história dos 7 homens deixou de ser contada com nomes. Eles passaram a ser apenas os 7. Uma referência vaga, quase abstrata, como se individualizá-los tornasse o mistério mais pesado. As novas gerações cresceram sabendo que algo havia acontecido, mas sem detalhes claros. E talvez isso fosse parte da própria lógica do vale: apagar contornos, dissolver identidades, reduzir tudo à ausência. Em conversas raras, alguns moradores levantavam uma hipótese incômoda: a ideia de que os homens não foram vítimas do vale, mas convidados. Que algo ali não os forçou a ficar, mas ofereceu uma alternativa que, por algum motivo, pareceu aceitável naquele momento. Não como promessa de riqueza ou salvação, mas como cessação. Um fim do cansaço, do caminho, da espera. Essa ideia nunca era desenvolvida até o fim. Sempre terminava em silêncio. Nenhum outro desaparecimento coletivo de grande porte foi oficialmente registrado no mesmo trecho depois de 1979. Ainda assim, o número de pessoas que evitam atravessar o vale sozinho só aumentou. Caminhos foram desviados. Rotas mais longas passaram a ser preferidas. O lugar não foi interditado, mas foi de certa forma abandonado pela confiança. Hoje, quando se fala no desaparecimento dos 7 homens que atravessaram o Vale do Paranapanema em 1979, fala-se menos sobre respostas e mais sobre limites, sobre a ideia de que existem espaços onde nossa compreensão não alcança, lugares que não precisam de violência ou espetáculo para serem perigosos. Basta que funcionem de outra forma. Talvez os 7 homens tenham morrido naquele vale. Talvez tenham se perdido até o fim. Ou talvez tenham atravessado algo que não permite retorno nem registro. O que quer que tenha acontecido não deixou marcas claras no mundo físico, apenas um vazio persistente, transmitido de geração em geração. O vale continua lá, silencioso, aparente, cruzável. Mas quem conhece a história sabe que, em certos lugares, atravessar não é apenas ir de um ponto a outro, é aceitar que nem todo caminho devolve quem passa por ele, e que alguns mistérios não existem para serem resolvidos, apenas lembrados. Mesmo depois de tudo o que foi dito, escrito e sussurrado ao longo dos anos, o caso dos 7 homens nunca encontrou um lugar definitivo para repousar. Ele permanece em suspensão, como o próprio vale parece permanecer. Não pertence totalmente ao passado, porque continua interferindo no presente. Não é apenas memória, porque ainda molda decisões, trajetos e silêncios. É um acontecimento que se recusa a terminar. Alguns moradores dizem que o erro está em tentar entender o desaparecimento como um evento isolado, um ponto no tempo. Para eles, o que ocorreu em 1979 não foi um fim, mas um início. A partir daquele momento, o vale passou a ser observado de outra forma, não como um espaço físico comum, mas como uma fronteira, algo que separa o que pode ser explicado daquilo que apenas acontece. Há quem afirme que em certas manhãs, quando a neblina se acumula baixa sobre o chão e o rio corre quase sem som, é possível sentir uma espécie de expectativa no ar, como se algo estivesse prestes a se repetir. Não exatamente o desaparecimento de pessoas, mas a mesma quebra de normalidade. O mesmo aviso silencioso de que nem tudo ali responde às regras conhecidas. Nenhum memorial foi erguido. Nenhuma placa foi colocada. Os 7 homens não têm um local oficial de lembrança. Talvez porque marcar o vale fosse admitir que ele tomou algo. E talvez porque muitos ainda prefiram acreditar que eles simplesmente seguiram por um caminho que não conseguimos ver. Um caminho que não leva para fora, mas para dentro de algo maior, mais antigo, mais indiferente. O que se sabe é que eles atravessaram o Vale do Paranapanema confiando na repetição, no fato de que outros haviam passado antes e retornado, no hábito, na rotina. E talvez seja justamente aí que reside o desconforto maior dessa história. Porque ela não fala sobre imprudência extrema, nem sobre curiosidade excessiva. Ela fala sobre fazer o que sempre foi feito e, ainda assim, não voltar. Décadas depois, o vale segue cumprindo seu papel.
Não chama a atenção, não se impõe, apenas existe. Espera. E de tempos em tempos, lembra quem se aproxima demais que há lugares onde o mundo não se comporta como esperamos, onde atravessar não é garantia de retorno, onde desaparecer não significa necessariamente morrer, mas deixar de pertencer ao lado de cá. Talvez os 7 homens ainda estejam caminhando. Talvez tenham parado. Talvez tenham se tornado apenas ecos, confundidos com o vento, com os passos que alguns juram ouvir. Ou talvez tenham simplesmente deixado um vazio tão profundo que o próprio lugar precisou absorvê-lo. O mistério permanece porque o vale permanece, e enquanto ele existir, a pergunta continuará ecoando, baixa e constante, entre a mata, o rio e a neblina. O que realmente aconteceu com os 7 homens que atravessaram o Vale do Paranapanema em 1979 e nunca mais voltaram? O que poucos percebem é que o silêncio em torno do Vale do Paranapanema não é vazio. Ele é construído, mantido, cultivado com cuidado por quem vive próximo o suficiente para saber que algumas histórias não pedem conclusão. Elas pedem distância. Ao longo dos anos, mapas foram atualizados, estradas asfaltadas, propriedades mudaram de dono. Ainda assim, certos trechos do vale permaneceram intocados, não por proteção ambiental, mas por escolha silenciosa. Alguns moradores afirmam que o vale aprende, que ele reage às tentativas de explicação excessiva. Sempre que alguém tenta reduzir o que aconteceu a um único motivo, crime, acidente, delírio coletivo, algo parece desmentir essa certeza logo adiante. Um relato surge, um objeto reaparece em lugar improvável. Uma sensação retorna, como se o próprio lugar se recusasse a ser encerrado em uma narrativa simples. Um jornalista que tentou revisitar o caso nos anos 2010 contou que, ao passar uma tarde inteira na região, sentiu uma ansiedade crescente sem motivo aparente. Disse que não conseguiu organizar os pensamentos, que frases escapavam, que perguntas se repetiam. Ao deixar o vale, a sensação cessou quase instantaneamente. Ele nunca publicou a matéria. Disse apenas que não era a hora. Nunca explicou o que isso significava. Talvez nunca haja uma resposta definitiva porque a pergunta está errada. Talvez não seja o que aconteceu com os 7 homens, mas o que acontece naquele lugar. O desaparecimento pode ter sido apenas o momento em que algo se tornou visível o suficiente para ser lembrado. Um ponto de ruptura em um processo que continua acontecendo, discreto, constante, fora do alcance de quem observa de longe. O Vale do Paranapanema não ganhou fama nacional, não virou atração ou lenda urbana popular. Ele continua sendo um espaço comum para quem não conhece a história, e talvez isso seja o mais inquietante. A ideia de que lugares capazes de apagar pessoas não precisam parecer diferentes. Não precisam anunciar perigo. Basta que estejam ali, esperando o momento certo. Os 7 homens atravessaram o vale acreditando que o caminho era apenas um meio, que o destino estava do outro lado. Talvez não tenham percebido que, em alguns lugares, o caminho é o fim, e que atravessar não é um ato neutro, mas uma escolha irreversível. Nada indica que o mistério será resolvido. Não há novas buscas. Não há investigações em andamento. O caso existe apenas na memória, nos relatos fragmentados e no desconforto persistente que envolve aquele trecho de terra. E talvez seja assim que ele deve permanecer. Não como um enigma a ser decifrado, mas como um lembrete. Um lembrete de que nem toda travessia é segura apenas porque já foi feita antes. De que nem todo retorno é garantido, e de que alguns lugares não tomam pessoas pela força, apenas não as devolvem. Enquanto o vale continuar ali, silencioso e aparentemente comum, a história dos 7 homens seguirá ecoando para quem estiver disposto a ouvir. Não como um grito, mas como um aviso baixo, constante, quase imperceptível. O tipo de aviso que só entende quem decide atravessar, sem saber se voltará.